o segundo grau, ensino médio, e aí você gostaria de ingressar numa faculdade, você queria entrar numa faculdade, só que você não tem condições para isso, você não tem condições financeiras, vamos dizer que é uma faculdade particular, custa caro e etc., e você não tem condições de estar indo para aquela faculdade. A graça é a porta de entrada para aquela faculdade. A graça é a porta de entrada que Deus abriu para você entrar na faculdade. Por isso que salvação é algo que é dado por Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, e realmente não há nada que eu possa fazer, que você possa fazer, que nós possamos nos tornar merecedores da salvação, nos tornar merecedores do favor de Deus. Em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, lá fala a história de Mefibosete. O texto diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade, quando se ouviu a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas havia tombado em combate. Sua ama o apanhou, todavia, na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E aí no capítulo 9 de 2 Samuel, dos versículos 1 a 13, vem falar justamente do momento em que Davi fala: alguém da família de Saul ainda que eu possa usar de misericórdia, de usar de bondade, em amor a Jonatas, por causa de Jonatas, por causa do relacionamento que eu tinha com Jonatas. Então disseram para Davi: tem Mefibosete. Só que Mefibosete não era uma pessoa que poderia dizer assim, uma pessoa normal, nos padrões normais. Mefibosete era uma pessoa que tinha ficado deficiente das pernas, e a palavra do Senhor diz que os pés dele foram quebrados quando ele era criança. Provavelmente ele não andava, ele se arrastava, ele era um homem que se arrastava pelo chão. Então era um homem que provavelmente ele não ia servir para nada, se fosse assim, alguém que fala: eu vou fazer alguma coisa para estar com o rei Davi. Ele não servia para ser um soldado, ele não servia para ser um copeiro, ele não servia nem para limpar o chão do palácio, devido às suas condições. Ele não servia para nada. Então, se fosse analisar pelo mérito dele, se fosse analisar por aquilo que ele merecia, ele nunca estaria apto a chegar diante do rei. Porque talvez outros homens, pela sua bravura, outros homens, pela sua coragem, pela sua determinação, pelo seu serviço, talvez esses ainda poderiam ter um contato com o rei, ver o rei de vez em quando, estar na frente de batalha, do lado das batalhas, podia talvez servir de alguma forma para estar com o rei. Mas Mefibosete não. Ele era um homem inútil, ele era um homem imprestável, que não servia para nada. Então Davi manda chamar Mefibosete, e ele foi para a presença do rei realmente com medo, envergonhado, talvez sujo, talvez maltrapilho, porque depois que ele fugiu, a palavra do Senhor diz que ele morava num lugar pobre, escasso. Então ele não tinha nada para apresentar-se diante do rei, para se tornar merecedor do rei de alguma coisa. E o rei não só trouxe ele para a presença dele, como fez com ele, foi mais do que faria talvez para um soldado, faria mais por um servo, por um cozinheiro, talvez aquela pessoa que fazia as roupas, o alfaiate do rei. Porque essas pessoas viam o rei aqui e acolá para uma coisa ou outra. Mas Mefibosete foi trazido na presença do rei. E ele foi colocado
na mesa do rei. Ele foi colocado num ambiente onde ele tinha intimidade com o rei. Ele via o rei diariamente. Talvez logo nos primeiros dias, nas primeiras horas da manhã, lá estava os filhos de Davi entrando, as esposas, lá vinha o rei, sentava à mesa, e daqui a pouco entrava Mefibosete. Não sei se mancando, não sei se arrastando, não sei se alguém carregando ele, e colocava ele na mesa, junto com o rei. Isso é graça. Isso é graça. É quando alguém estende um favor para você, quando Deus te dá a oportunidade de ser salvo, isso é graça. Isso é a mesma coisa que acontece, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 21. Se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar conosco. Lucas 14, 21 diz: diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu serviçal: sai agora mesmo pelas ruas e becos da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Se os irmãos lerem esse contexto aqui, fala sobre o grande banquete Jesus estava falando, um grande banquete que estava sendo preparado, que tinha sido preparado, que foram convidadas todas as pessoas mais próximas. Só que cada pessoa daquelas mais próximas, daquele senhor, daquela casa, tinha alguma coisa que não puderam ir. Então o Senhor falou: a minha casa não é para ficar vazia, a minha casa não é para estar vazia, eu quero ela cheia. Então se o primeiro convite foi feito, e as pessoas não quiseram vir, então vai pelas ruas, vai pelos becos, e traz os aleijados, traz os cegos, traz os coxos. E aí continua ainda no verso 23, Lucas 14, 23, ordenou ao Senhor ao servo: ide por vários caminhos e atalhos, e quem você encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Então, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de oportunidade, isso é graça. Graça é aquilo que Deus dá a toda e qualquer pessoa, a oportunidade de adentrar na comunhão com Ele, de adentrar a ter um relacionamento com Deus. A salvação e a graça de Deus, ela não foi dada apenas para um exclusivo grupo de pessoas. Ela não é oferecida apenas para as pessoas boas, um grupo seleto de pessoas, talvez pessoas inteligentes, talvez pessoas bem vistas na sociedade, pessoas bem colocadas na sociedade. Não. A graça de Deus e a vontade de Deus, o amor de Deus, foi estendido a toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer lugar. Por isso que o presente da salvação, a graça de Deus, a vontade de Deus de salvar o homem, ele alcança as favelas, os becos, os morros, os palácios, os prédios, os condomínios, as chácaras, a zona rural, a cidade. O Senhor não excluiu pessoas. O Senhor não diferenciou pessoas. O projeto de Deus, a vontade de Deus, é que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é que todos se arrependam. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Isso é mediante a graça. Então ninguém é convidado a entrar nos átrios do Senhor, ninguém é convidado a entrar na presença de Deus, e Deus exigiu que essa pessoa tivesse alguma qualificação, ou um estado
de vida naquele instante, que ela pudesse, olha, você ainda não está apto a entrar no reino de Deus. Venham pessoas aleijadas, venham pessoas cegas, venham pessoas com problemas, venham pessoas atribuladas, venham pessoas angustiadas, venham todos, porque é a mesma graça, é a mesma oferecida. A prostituta é oferecida ao meliante, é oferecido ao adúltero, é oferecido ao mentiroso, é oferecido àquele que tem ciúme, àquele que tem raiva, àquele que que é uma pessoa normal, mas que se arrepende. Isso é graça. Então Deus não classificou pessoas, não classificou nações, não escolheu pessoas para dizer, essas podem, essas não podem ser salvas. Todo e qualquer pessoa, em qualquer lugar, que invocar o nome do Senhor será salva. É isso que o Senhor está dizendo. Você tem acesso a Deus, sim, a qualquer tempo, a qualquer hora, sim, desde que você se arrependa, desde que você creia, desde que você aceite a Jesus, você pode sim entrar no trono, você pode entrar diante do trono de Deus. E quando o Senhor te traz para perto dele, Ele te traz para comunhão. É isso que Cristo fez por nós, de restabelecer a comunhão, de nos fazer dar acesso a Deus mediante Jesus Cristo. Isso é graça. Então, usando o exemplo da faculdade, o Senhor abriu a faculdade e falou, olha, venha, pode vir mulheres, venham jovens, venham velhos, venham todos, a palavra é para todos, a graça é para todos, venham todos. Então isso é graça, é dar oportunidade, alcançar um favor, usar de bondade. Jesus fez isso por nós. A matrícula Ele pagou, a mensalidade Ele pagou, o curso todo está pago. Nós entramos na presença de Deus mediante a graça, isso é graça. Agora, o que acontece, o que tem acontecido demais nosso tempo, nos últimos dias, é que as pessoas estão aceitando a Jesus, estão crendo, é verdade, estão crendo em Jesus, e aí elas nascem de novo, elas recebem Jesus em seu coração, elas se batizam, elas pensam, não, eu preciso me batizar, eu preciso, confessar a Jesus, eu levantei minha mão, eu aceitei a Jesus, ok, eu me batizei, ok, agora está tudo bem. E o que o Tiago está querendo dizer aqui, e o que eu quero dizer para você nessa noite, que a salvação também é algo que você precisa desenvolver a salvação. Porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, é como se nós experimentássemos um novo nascimento. E ninguém nasce e fica bebê. Esses dias eu, olhando uns vídeos aí no Face, tem uns vídeos que passam aí que eu acho muito interessante. As pessoas tirando fotos, de como eram as crianças, assim, tiram uma posição, que é com um menino, uma menina ali, bebê, depois tira outra, já mostra ele grande e vê como é que era. Eu acho isso muito joia. Que quem é pai, quem é mãe sabe o quanto que é bom, você ver seus filhos crescendo, aquela criança que era um bebê, depois começa a andar, depois começa a falar e por aí vai, e depois se torna um rapaz, uma moça, e casa, e etc e tal.
Em relação à nossa vida espiritual e em relação à salvação é a mesma coisa. Quando o Tiago fala de obras, quando a Bíblia fala de obras, ele fala assim que nós precisamos, depois que atravessamos a porta da salvação, que é de graça, depois que nós passamos, adentramos o reino de Deus, que é de graça, para entrar no reino de Deus é de graça, é pela fé, é a salvação que é dado como um presente de Deus. Mas uma vez que nós adentramos o reino de Deus, uma vez que nós adentramos ao reino de Cristo, aí já não é de graça mais, é sacrifício. Aí é você começar a exercer a sua vida cristã, é aí onde nós começamos a viver a nossa vida, de fato, uma nova vida com Deus. Usando o exemplo aí da faculdade, então você recebeu a matrícula, você ganhou a matrícula, ganhou a mensalidade, mas tem um curso, você tem um propósito, você entrou na faculdade, você tem um propósito, eu quero me formar, em quê? Em tal área, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu quero ser professor, arquiteto, engenheiro. Então, para você se formar, você precisa passar por aquele curso. O curso é você ir à aula, é você se formar, é você ser preparado para aquilo no qual você está sendo o seu alvo, o seu objetivo. Nosso irmão aqui fez recentemente o curso de formação, né, para ser policial. Então não é assim, ele passou no concurso hoje, amanhã ele se tornou já um policial. Houve um processo, houve um tempo, que ele teve que ir para a academia, ele teve que estudar, ele teve que fazer cursos, ele teve que se aperfeiçoar, ele teve que entender como é que funciona, quais são as regras, como é que isso, como é que funciona aquilo, até o dia em que ele fez uma formatura e lá ele saiu formado. Então é o curso de formação. Agora nós, servos de Deus, às vezes muitas pessoas estão entrando na fé, estão caminhando com Cristo e pensam assim, pronto, eu só preciso aceitar a Jesus, eu só preciso entrar no reino de Deus, eu preciso apenas me batizar e depois fim de história, não preciso fazer mais nada. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que quando nós nascemos em Cristo, nós nascemos da água e do sangue. Nós nascemos para uma vida nova. Nós saímos, como o livro de Efésios falou, nós saímos de uma vida em que nós éramos presos ao emaranhado dessa vida, nós éramos presos ao pecado, nós éramos presos a um sistema antigo de viver, a uma forma antiga de viver. Então, se você aceitou Jesus, então aquela vida, aquela escravidão, ela não mais pertence à sua vida. Apóstolo Paulo diz isso em Romanos, falando, olha, agora você não é mais escravo do pecado, agora o pecado não te domina mais. Mas para que o pecado não te domine mais, você tem que resistir, você tem que batalhar, você tem que se esforçar, você tem que agora agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. A salvação é de graça, sim, mas o andar com Deus e a sua comunhão com Deus e o seu relacionamento com Deus, agora depende sim do seu sacrifício, do seu esforço, do seu caminhar com Deus. E eu sei que nós estamos talvez vivendo um tempo e vivendo uma geração que ela se recusa a crescer, ela não quer crescer, ela quer se manter menina, ela quer se manter criança, ela quer ser mantida no colo, ela quer ser mimada, ela quer ser tratada bem, ela quer, a hora que chora, ela quer que coloque a chupeta na boca, ela quer que aquele que cuida dela faça as vontades dela o tempo todo. Porque crescer dói, porque crescer faz a gente chorar,
Porque quando cresce, a gente começa a andar, aí as pernas ainda não estão muito boas, a gente cai, rala o joelho, chora. E espiritualmente falando, nós estamos talvez vivendo um tempo em que as pessoas não estão querendo se machucar, não estão querendo chorar, não estão querendo se esforçar, não estão querendo pagar o preço. E é isso que Tiago está falando. Quinta-feira passada, a irmã Danúbia estava pregando aqui, ela falou sobre o ato de correr. Talvez para você que está jovem, cheio de energia, não há problema em correr. Você pode pegar aqui, né, coloca o tênis aí, uma camiseta, um short, beleza? E vai correr, corre 3, 4, 5, 10, 15 quilômetros numa boa. Mas imagina uma pessoa assim já como eu, depois dos 40, o João, o pastor, depois dos 40, bora correr, vamos botar um tênis. E aí a gente resolve correr. Meu irmão, no primeiro quilômetro, a respiração já começa a ficar ofegante. Aí é um tal de dói um joelho aqui, dói um tornozelo ali, dói um não sei o quê. E parece assim, quanto mais a gente quer correr, mais pensa assim, eu vou correr, mais o seu corpo começa a dizer para você, não, você não vai correr, é para você ficar sentado, não, para que você não vai dar conta, e aí começa a doer daqui, começa a doer dali, e você começa a viver uma luta aqui, se vai, não vai, porque você quer parar, o seu corpo quer parar, e é verdade. Quantos na vida cristã não querem correr? Porque correr dói. Quantos na vida cristã não quer crescer? Porque crescer dói. Porque eles querem estar sempre no colo. E é bom estar no colo. Quem não quer estar no colo? Mas imagina seu filho, a sua filha, voltando para dentro da sua barriga hoje, como é que ia ser? Não cabe, não dá mais. Então por que nós insistimos tanto em não querer crescer? Por que nós insistimos tanto em querer viver uma vida pífia, em viver uma vida rasa, em viver uma vida morna, uma vida pequena diante de Deus? Sem ter experiências com Deus, sem crescer em Deus, sem ter experiências com Deus, porque a gente se recusa a isso. Por quê? A salvação foi dada de graça, sim, é verdade, você não precisou fazer nada para ser salvo, mas uma vez que você é salvo, se você não colocar a atividade, não colocar a fé, não colocar a sua disposição em querer caminhar, em aceitar o propósito de Deus, em querer caminhar com Deus, daqui a pouco você está atrofiado. Daqui a pouco você está encolhido, você está murcho de novo, você está seco de novo, você está voltando ao estado que você estava antes da graça te alcançar. Mateus capítulo 3, versículo 8. Se você puder acompanhar. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. O Senhor olha para você e quer ver fruto. Se você fala que ama a Deus, que você ama o Senhor, que você ama o Evangelho, então me mostra esse fruto. É isso que Tiago está dizendo aqui. Se você está falando que tem fé, se você está falando que realmente o Evangelho entrou na sua vida, que o Evangelho realmente te impactou, então mostre isso. Mostre aquilo que você é verdadeiramente. Mostre a sua fé. Produzir frutos de arrependimento. Como é que você nasce de novo e continua vivendo na mesma prática?
Como é que você diz que aceitou a Jesus e continua fazendo as mesmas coisas? Como é que você diz que aceitou a Jesus e mantém o mesmo padrão? O padrão que você tinha antes de aceitar a Jesus. O que que esse evangelho fez na sua vida? O que que ele impactou na sua vida? Ainda em Mateus capítulo 7, versículos 18 ao 20, diz: a árvore boa não pode dar a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que a gente dá fruto se a gente não quer passar pelo o processo do fruto? Para a gente dar fruto, a gente tem que ser morto. Morrer as nossas vontades, morrer o que a gente quer, para que nasça os frutos do Espírito, para que nasça os frutos de Deus na nossa vida. Se a gente fala que nasceu de novo, mas a gente não quer viver as experiências com Deus, não quer ter a paixão por Deus, não quer ter a paixão por Cristo, essa corrida nossa, a gente nem sai do lugar. E o apóstolo Paulo fala que ele diz: olha, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo ao sacrifício, para que eu mesmo, em algum momento, não seja desaprovado naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou falando. Então, como que nós queremos passar para alguém um evangelho de certeza, de confiança, de convicção, se nós mesmos não aceitamos esse tratamento de Deus, esse agir de Deus, esse sacrificar em Deus? A Bíblia fala de altar. O altar tem sacrifício. Ninguém oferece nenhum sacrifício, ninguém oferece um altar sem sacrifício. Antes era sacrificado uma ovelha, Jesus morreu, se fez sacrifício por nós, mas Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1, dizendo: ofereceis vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que este é o vosso culto racional. Em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, fala sobre os talentos. Certa vez, um colega falou para mim uma coisa que no dia me chocou muito. E quem trabalha em empresa privada, sabe o quanto que é complicado quando você tem uma meta. Que é difícil. Você trabalha sob pressão. Não sei se alguns dos irmãos que estão nos acompanhando, ou dos que estão aqui, se você já teve a experiência de trabalhar sob uma pressão de uma meta. Olha, você tem que vender X, você tem que alcançar tal resultado. É muito ruim, eu não vou dizer que é bom não. É bom trabalhar sobre meta. Às vezes a meta é boa só para te dar um norte. Mas quando existe uma meta que vira uma pressão na sua vida, aí é ruim. Mas um amigo, uma pessoa que nem era crente na época, ela falou disso. E ela citou esse texto aqui. Ela falou que Deus passou para cada um de nós uma meta na nossa vida. Obviamente que Deus não vai dar a mesma meta para mim, a mesma para você, a mesma meta para o jovem, a mesma meta para a senhora. Não é a mesma meta. Porque Deus dá a cada um segundo a sua capacidade, segundo a sua força, dá a cada um segundo a sua condição. Mas o fato é que quando o Senhor nos chama, quando nós somos chamados para o Evangelho, o Senhor nos dá uma meta. E uma meta, independente se ela é pequena, se é 1 talento, se é 2 talentos, se é 5 talentos, o que o Senhor quer que a gente faça é que a gente use esse talento, que a gente coloque para aplicar aquilo que Deus tem nos dado. E vocês veem como termina essa parábola, nos versículos 28 e 30.
fala daquele que tinha um talento. E diz no versículo 28, Mateus 25, 28 diz: assim sendo, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai ao servo, que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. O Senhor, se você aceitou a Jesus, se você fez uma aliança com o Senhor através da fé, através da graça, o Senhor não admite que você permaneça criança na fé. O Senhor não admite que você fique morto, espiritualmente falando. O Senhor não admite que nós vivamos de forma inativa, de uma forma que não cresce, que não produz, que o Senhor olha em nós e não vê alguma coisa desse fruto da nossa fé. Porque se nós recebemos uma grande dádiva de Deus, se nós recebemos um grande presente de Deus, se nós fomos alcançados por sua graça, então o que o Senhor espera de nós é o seguinte: eu sei que agora, talvez nos primeiros dias, você não consegue correr, mas você consegue caminhar. Talvez nos primeiros dias o seu fôlego é pequeno, mas o seu fôlego precisa ser trabalhado para ele crescer. Talvez você não consegue correr 1 quilômetro, mas você consegue correr 10 metros, você consegue correr 100 metros, você consegue correr alguns metros. Então comece a fazer o que você tem, com o que você possui. Agora, se nós abandonamos ao primeiro amor, às primeiras obras, ao amor a Deus, ao amor à palavra, ao amor às pessoas, isso vai deixando de ser evangelho, e vai se tornando em qualquer coisa, menos evangelho. E a Bíblia fala que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22, parte B. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Você entrou na faculdade, mas só recebe o diploma quem conclui o curso, quem participou das aulas. Porque muitos não vão querer participar das aulas, muitos vão recusar ir na faculdade. Só que vai chegar o dia em que vai ser chamado todos aqueles que estiveram na faculdade. Uns serão chamados para receber os seus diplomas, para serem chamados por Deus, para Deus dizer: vinde benditos de meu Pai, vinde você que correu, vinde você que se esforçou, vinde você que deu valor, vinde você que caminhou na fé, vinde você que resolveu crer, mesmo que as circunstâncias não foram favoráveis, mesmo que as circunstâncias não lhe eram favoráveis, mas você resolveu crer. Vinde você que a sua família se levantou contra você e você disse: eu quero ainda assim andar com Jesus. Vinde você que adoeceu, que você orou e o Senhor não curou, e você vai dizer: sim, eu vou continuar, porque eu vou encontrar com meu Pai. Sim, você que orou e não prosperou, e de repente as coisas deram tudo errado, e você falou: mesmo assim eu vou continuar caminhando com Jesus, mesmo assim eu vou crendo nessa palavra, mesmo assim eu vou caminhando com o Senhor, porque Ele prometeu, e Ele dará a coroa de vitória, Ele dará a vida. Então isso é correr, isso é fazer o corpo estremecer, isso é fazer o corpo suar, isso é fazer o corpo chorar, isso é reduzir o corpo a nada, para que o Espírito seja glorificado. Por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus capítulo 3, versículo 14.
Hebreus 3,14 diz: porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Ainda Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 39 diz: portanto não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, no entanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e são salvos, que seguem adiante. Então a alma do Senhor não se alegra com aquele que se recusa a crescer, que se recusa a querer correr, que se recusa a querer receber de Deus aquilo que não é bom, achando que isso é o que determina a sua fé, se tem fé, se não tem fé. Porque o Senhor disse, Ele quer saber se você está crescendo, e crescer é isso, é correr, é doer, é chorar, é estar na presença de Deus, é angustiar-se, é sofrer, é ver pessoas que você ama te aborrecer, é ver pessoas que você queria que estivessem do seu lado, e elas se tornarem os seus piores inimigos, e fazer você sentir as piores dores. Porque o Evangelho é isso também. A palavra do Senhor diz que nós fomos salvos por Jesus, nós fomos libertos da condenação do pecado, da separação eterna de Deus. Isso é graça. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos livrou e não nos tirou deste mundo. Então, neste mundo, se nós queremos servir a Deus, nós temos que proclamar a nossa fé, nós temos que viver a nossa fé, viver a palavra, viver o amor por Deus, viver em sacrifícios diários, em mortes nossas diárias, para que viva a vontade de Deus, para que viva o Espírito de Deus em nós. Aquele que vem virá, não tardará. Tinha um irmão da nossa igreja que cantava um corinho, não sei se o irmão Samuel conhece. Não tardará, ele irá voltar. Conhece? Mas é esse texto aqui, que fala que ele virá, não tardará. E para concluir nossa palavra e nossa meditação dessa noite, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, parte B do versículo diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas, o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. A equipe de louvor já pode vir para cá novamente. Enquanto eu leio ainda Apocalipse capítulo 2, versículo 25 ao 26, que diz, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz, eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Por isso que eu quero falar para você essa noite, para você que por algum motivo, você resolveu parar no caminho.
Talvez sejam tantos problemas que você já enfrentou, ou tem enfrentado. E tudo tem feito e levado você a acreditar que não vale a pena. Não vale a pena. Mas eu quero dizer para você, assim como Pedro falou, eu falo para você também. Para onde iremos nós, se só Cristo tem a vida eterna? Para onde iremos nós? Para qual caminho iremos? O que nós faremos, se só Cristo é o caminho, é a verdade e a vida? Se o Espírito Santo de Deus está incomodando você essa noite, para que você não permaneça como você está. Talvez você se sente travado, paralisado, e você pensa assim: eu não estou progredindo na minha fé. O Senhor te convida nesta noite, para você voltar a andar. Eu não estou dizendo para essa noite você saia correndo, mas se mova de alguma forma, que você fala assim: eu quero alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim. Se mova através da oração, se mova através da leitura da palavra de Deus, se mova, se mexa, porque as tribulações dessa vida, e as dificuldades que nós temos, não pode ser maior do que a esperança que nós temos. A esperança que Cristo está para nos buscar, que a esperança que Cristo está para nós, está para receber a gente, para nos dizer: vinde benditos de meu Pai. Mas o Senhor fará com aqueles que estão queimando por Ele, por aqueles que estão clamando pela sua volta, que estão ardendo pela presença do Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo nas angústias, mesmo nas dificuldades dessa vida. Te convido nessa noite a voltar a andar, a voltar a exercitar a sua fé. Equipe de louvor.
Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu quero convidar você nessa noite, aos que estão aqui, se puderem se colocar de pé, aos que estão em casa, se você puder, fecha seus olhos agora. Examine-se, pois, a si mesmo. E veja se tem um fogo que está queimando dentro de você, ou se esse fogo está apagado, ou se tem só uma fagulhazinha. Se você sente que esse fogo está apagado, eu quero dizer para você que você já recebeu a entrada no céu. Essa palavra não é para trazer condenação, mas é para dizer para você que você é salvo. Para dizer que o Senhor te resgatou, que o Senhor te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para o reino do seu Filho, do seu amado. Mas talvez esse fogo está precisando ser aceso de novo, está precisando queimar novamente, porque quando esse fogo queima dentro do seu coração, quando ele queima dentro de você, quando vem a adversidade, você suporta. Quando vem o dia mau, você suporta. Quando vem os dias difíceis, você suporta. Mas quando esse fogo não queima, quando essa glória não queima, qualquer vendaval te derruba, te tira a alegria, te tira o prazer em Deus, te tira a paz do Senhor, te tira a alegria de estar na presença de Deus. Por isso, nessa hora, clame ao Senhor e diga ao Senhor o quanto você o deseja, o quanto você o almeja, o quanto você quer a presença dEle, que você quer desatar as correntes daquilo que te prende, daquilo que te entristece, daquilo que te afunda neste mundo, mas que você quer olhar para a glória, que você quer olhar para o céu, que você quer olhar para a esperança, e dizer: sim, Senhor, eu quero caminhar de novo, sim, Senhor, eu quero correr de novo, sim, Senhor, eu quero a sua glória, Senhor, eu quero a sua glória de novo, ardendo dentro do meu coração. Eu quero, Senhor, a sua glória ardendo dentro de mim. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É você com Deus. Aleluias. Ore comigo nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por toda e qualquer pessoa que nos ouve, que nos vê, que está aqui, que está na sua casa, que nos assiste, mas que sente, Senhor, que está vazio, que suas taças estão vazias, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nos socorre aquele, Senhor, que precisa de socorro agora, porque eu vejo filhos, eu vejo filhas, eu vejo pessoas, ó Pai, que talvez os últimos acontecimentos dos últimos meses têm simplesmente deixado essa pessoa curvada diante, Senhor, das circunstâncias, mas que elas só se curvem diante de Ti, Senhor, na Tua presença, e o que o Senhor coloque-as de pé diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o poder do Senhor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar você e possa atingir a sua vida, de forma que você possa experimentar o melhor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão
e consolação do Espírito Santo seja com todos. Deus abençoe você e termine essa semana abençoada em nome de Jesus. Vá em paz. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe.